Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha e o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continue falando conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. O primeiro salmo começa falando sobre um processo seletivo. Um processo seletivo de pessoas, um processo seletivo de lugares, e diz que aqueles que desejam ter êxito, aqueles que desejam lograr sucesso, eles precisam estar atentos a pessoas e a lugares. São 150 salmos, e o Salmo 150 é um salmo de louvor, que termina no último versículo dizendo que tudo aquilo que tem fôlego, louve ao Senhor. É um salmo que nos expõe ao regozijo, à satisfação, que é com danças, com instrumentos. Um texto que nos motiva a fazer o que começamos no Salmo 1. Se olharmos para o sucesso do salmista no Salmo 150, falando do sorriso, da alegria e da satisfação, entenderemos que ele, na verdade, tende a começar no Salmo 1, com pessoas que conseguem estabelecer escolhas de ambientes, de relacionamentos, de fontes de inspiração, de lugares que vamos apenas visitar, mas não vamos permanecer. Não somos perfeitos. Então, quando a Bíblia diz não se detém no caminho dos pecadores, nós vamos passar por lá. E muitas vezes no caminho do pecador nós vamos cometer erros, nós vamos cometer pecados, nós vamos falhar, mas é um lugar cujo qual nós não vamos permanecer. Podemos até fazer parte, viver neste ambiente durante um período pequeno. E o salmista vai buscar comparar aquele que assim faz, porque preste atenção, nós temos que ter muito cuidado quando vamos fazer uso da Bíblia, porque às vezes você pode ler um texto que parece ser para você. Por exemplo, nós vamos ler um texto de Coríntios, como ministramos a oferta. Podemos usar um texto de Filipenses para ministrarmos oferta. Podemos ouvir e ler textos e achar que aquele texto são para todos, mas eles não são. Quando o texto foi escrito para a igreja de Coríntios, ela foi escrita para a igreja de Coríntios e não para mim. Eu posso até me tornar participante desse texto se o meu comportamento se alinhar com o comportamento daquela igreja, e eu como igreja serei abençoado. Quando eu leio um texto de Filipenses, certo que o Senhor vai abençoar, o texto não é para mim,
O texto é para a igreja de Filipos. Mas eu posso inserir esse texto na minha vida se eu colocar na minha vida o mesmo comportamento dos filipenses. Então eu tenho que ter muito cuidado para não tomar posse de um texto que não tem nada a ver com o meu comportamento. Então eu começo a ficar confuso com frases vindas do altar, me oferecendo uma proposta de êxito e de vitória que eu não sou capaz de alcançar. Qual é o grande problema disso? O tempo. O tempo é que é problemático. Porque quando você começa a ouvir alguma coisa, certo? Por muito tempo que não gera resultado nenhum na sua vida, isso compromete o que está sendo dito. Então, se você vai fazer uma aplicação do texto bíblico na sua vida, observe se o seu comportamento é condizente com aquilo que o indivíduo recebeu como promessa estava fazendo, senão não há coerência. Quando nós olhamos para o Salmo 1, o salmista diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Bem-aventurado aquele quem? Eu, não necessariamente eu, sim eu, se eu utilizo como base, certo? As recomendações que vieram. Quando eu começo a fazer isso, muitas vezes eu posso estar ainda debaixo de uma colheita de postura anterior. Na minha vida, não necessariamente eu vou te mostrar isso um pouquinho mais à frente, mas ela muda da noite para o dia. Se você para de plantar, beleza. Mas talvez você ainda esteja debaixo de uma colheita anterior. Você vai ter que ter um pouco de paciência, um pouco de cuidado. Mudei minha postura, mas as coisas não mudaram. Claro, nem sempre muda de forma instantânea. Então o salmista está sendo muito claro, certo? Se você observar o que ele faz no verso 4, é começar a falar dos ímpios, das pessoas que obtêm resultados, certo? E que ao ser visto por pessoas que são obedientes, isso pode parecer estranho. Então o salmista ainda faz: fique tranquilo, que essas pessoas não têm firmeza, ok? O que elas fazem não é sólido, não é firme, são como a palha que o vento espalha. Então, escolher relacionamentos, entender que obedecer ao Senhor e ver lugares e posturas me trazem bênção, eu posso olhar com um pouco mais de cuidado o acesso que eu ofereço à minha vida.